Bem, amigos, voltamos para mais uma terça de animes e dessa vez iremos comentar sobre 3 animes bem interessantes que eu assisti nesse final de semana, que foram História, Tensura e Yomi no Tsugai. Esses 3 animes eu acho que são bem interessantes, são animes que eu pretendo dar continuidade assistindo eles. Confesso que o Tensura tem sido um pouquinho difícil, mas a minha mentalidade mudou um pouco sobre o anime, então talvez isso me ajude a continuar assistindo, já que as suas primeiras temporadas foram tão magníficas que eu acho que fica realmente difícil de largar desse anime sem ter esperança de que realmente alguma coisa boa aconteça. Meu nome é Alex, bem-vindos ao Poltrona Nerd. Finalmente tivemos o primeiro episódio de uma história, dessa vez primeiro episódio de verdade, não igual o anterior, que foi um recapítulo do que aconteceram nas temporadas anteriores. E dessa vez, Will e seus amigos estão assim, dedicados a realmente passar nas provas finais para serem assim, aqueles que forem melhor colocados serão eleitos ou mesmo poderão subir na torre e se aproximarem dos mágicos Vendor, que no caso do Will é o seu grande sonho. E o episódio apresenta o Will sendo tão dedicado e conseguindo ter boas notas mesmo, tirando assim 100% em todas, justamente porque se exige mais dele, já que ele não é um mago que possui varinha. Então essa situação em volta do Will é sempre muito conturbada, e no caso o próprio professor, pelo menos os 2 professores que ele tem, que é o Workner e o Edward. O Workner é talvez um mentor para o Will, que soube explorar o seu potencial, principalmente com a espada. Já o Edward é basicamente um professor que odeia o Will, porque na cabeça dele os magos são superiores e na escola de magia só pode haver magos e não qualquer outra pessoa que seja capaz de enfrentar essas adversidades. O próprio Will já demonstrou que isso é possível, mas desencadeia talvez uma reação que o próprio Edward tem esse tipo de preconceito sobre, então vai contra todas as diretrizes da escola. Então toda essa situação é muito bem estabelecida nesse primeiro episódio, um episódio muito filosófico, confesso a vocês, e talvez o detalhe que falta para o Will conseguir a nota final para justamente passar e conseguir subir a torre e enfrentar novos desafios é conseguir essa nota com o professor Edward, que é obviamente que ele iria sacanear o Will aplicando uma prova determinando e com uma única pergunta de que os alunos deveriam responder de uma forma bem singela e bem sincera, que todos os alunos, acho que, pelo menos a maioria, ele disse que 40% foram reprovados, mas todos os alunos têm talvez uma base do que seja o que é magia, o que representa magia para cada mago. E isso é óbvio que você pode dar um conceito, mas é muito mais vindo do seu sentimento para expressar o que é realmente e poder colocar no papel. E no caso do Will, como ele vai responder isso? Não consegue, porque justamente o Will não tem magia. Ele dá o seu modo de responder essa pergunta, mas é óbvio que ele acaba sendo reprovado. E o primeiro episódio acaba sendo basicamente isso. O Will estudando pra caramba pra conseguir passar nessas provas finais com excelência, mas chegando no final com esse pequeno contratempo de não conseguindo graças ao Edward. Talvez o que acontece nos eventos finais desse episódio possam mudar talvez essa perspectiva quando se fala em Will. Justamente porque está chegando no final do ano, não sei se é só final do ano letivo, mas também final do ano normal mesmo, e a cada ano o portal, ou mesmo a proteção que envolve o mundo de monstros ou demônios tem que ser renovado. Ele vai se desgastando, é demonstrado isso no episódio, e os mágicos Vendor se reúnem justamente para descarregar toda a sua magia e reestabelecer o portal para que ele fique... não é portal, né? É barreira, para que ela possa realmente proteger a todos por pelo menos mais um ano. E essa situação acontece. Eu confesso que para vocês estava esperando que a qualquer momento essa barreira iria ser rompida ou mesmo não ia ser completada, mas o anime demonstra por que ela precisava ser completada, justamente para os mágicos Vendor estarem descarregados por completo. A barreira é formada. Eu confesso que para mim seria muito mais mágico se a barreira só tivesse quebrado ou coisa parecida, mas assim talvez tudo iria ser bem mais caótico. Mas a entrega no anime é muito boa, já que assim que a barreira é formada,
os vilões, aquela dupla de vilão que já apareceram na temporada anterior, aparecem com um jeito bem clássico, invocando vários monstros e demônios. Então, o caos é instaurado na escola de magia, o caos é instaurado aquela cidade, aquele reino de magia, e é os mágicos mais poderosos não podem proteger a população, porque justamente eles acabaram se desgastando por completo, então vai demorar um pouco de tempo para se regenerar, e sobra para principalmente os alunos que não utilizaram tanta magia, proteger as pessoas normais e talvez impedir tudo isso. E tem um detalhe, que eu acho que é essa que vai ser a chave, pelo menos para esse primeiro desafio, é o Will conseguir demonstrar que, por mais que ele não tenha magia, ele consegue salvar todo mundo, porque eu acho que é basicamente um desafio mais para o protagonista do que realmente para todos aqueles que ali estão. Então é realmente um episódio bem encaixadinho, gostei bastante. Eu não vejo a hora de ver os próximos episódios, porque realmente o História é um anime muito bom. Da minha parte, analisando obviamente o que foi esse episódio, eu gostei bastante, acho que a história foi bem amarradinha, confesso que a parte de filosofia, não diria que me incomodou um pouco, mas eu acho que poderia ser um pouquinho diferente, mas é o clássico, né? O aluno que consegue, ou mesmo o protagonista que consegue fazer de tudo, que consegue fazer a diferença, sendo boicotado por um pequeno detalhe e justamente não conseguindo ultrapassar essa adversidade. Eu confesso que em um determinado momento eu esperava que o Will chegasse na conclusão que continuar na escola de magia não seria mais necessário e que ele tivesse que sair, igual aconteceu em Boku no Hero. Mas eu acho que ele não vai fazer isso, talvez nem tem por que ele fazer isso, porque o seu grande sonho é alcançar a Elfaria na torre de magia e justamente se juntar a ela. Então, o seu grande objetivo da vida de tudo é estar ao lado dela. Então, ele não vai sair fora e nem tem como. Eu acho bem engraçado e curioso também o relacionamento de Rust e Colette com o Will, que o Rust é o cara que divide quarto com o Will por um bom tempo e até ajudou o Will, principalmente na temporada anterior, entregando aquele cristal para que ele pudesse utilizar magia junto com a espada. E a Colette é justamente aquela menininha que é apaixonada pelo Will, mas que ela tem muita vergonha de declarar os seus sentimentos. Outro momento também que para mim é muito importante e um detalhe bem interessante são aqueles que, a princípio, menosprezavam o Will, principalmente sendo do próprio grupo, e com a temporada anterior, com aquele grande desafio, o Will conseguiu mudar a mentalidade de todos. Eles se reunindo para, sei lá, ver o que dá para fazer para justamente conseguir mudar essa situação do Will ter sido reprovado, porque eles querem justamente ter um grande guerreiro e um grande companheiro igual é o Will, e ainda tendo aqueles pequenas rixas de um personagem ou outro querendo derrotar o Will para poder superar ele, entende? Então, eu gostei. Confesso para vocês que eu gostei bastante e essa representação nesse anime foi muito boa. Passando agora para Tensora, foi realmente um episódio bem maçante, bem ruim. Nada acontece feijoada. Mas eu acho que a perspectiva de assistir esse anime, pelo menos da minha parte, vai mudar daqui pra frente, pois eu sempre esperava que acontecesse grandes coisas dado o universo que foi estabelecido e os episódios de temporadas anteriores que foram realmente muito boas. Mas talvez o anime não vai mais por essa direção, realmente vai seguir uma direção muito mais fechada, que é basicamente o Rimuru gerenciando o seu reino e basicamente seus desafios. Igual esse episódio foi o episódio inteiro do Rimuru resolvendo problemas e situações referente à masmorra que ele criou no reino dele. Então, eu acho que é isso, realmente esse anime vai focar justamente só nisso e não tem porquê, principalmente na minha parte, igual eu falei, é um anime que eu gostaria de que tivesse uma total reviravolta, que voltasse ao auge mesmo de grandes coisas, mas talvez não é esse posicionamento ou mesmo essa determinação que o autor deseja. Então eu só vou aceitar, vou continuar assistindo até onde der. Não prometo para vocês que vou realmente conseguir assistir até o final, mas vou permanecer nessa situação e colocar esse anime como se fosse um anime mais tranquilo, um anime de alívio cômico, porque justamente não vou colocar mais grandes expectativas para os próximos episódios e nem para as próximas temporadas. Mas comentando sobre esse episódio de Tensora,
o que acontece, resumindo, é justamente isso. O Rimuru resolvendo problemas da masmorra. Primeiro problema que ele encara é justamente um time que se chama Fúria Verde, que são um aglomerado de magos que estão realmente conseguindo subir os andares muito rápido. Tem a parte da Hinata, se eu não me engano é esse o nome dela, em que ela é desafiada a passar os andares mais difíceis, que se eu não me engano são do 30 ao 60, e ela tipo, o 60 até mais pra cima, né, porque ela vai até o Veldora, que é o chefe, o boss final dessa masmorra. Então ela passa por todo mundo, destruindo todos os chefes, chegando ao Veldora. Tem o grande desafio com o dragão. Confesso pra vocês que eu achei que o Veldora ia estar em sua forma humana, mas ele está lá em sua forma de dragão, e ele acaba vencendo ela, porque realmente o Veldora é muito forte e surpreendente. E a outra situação que é posta no final do anime é justamente o problema que os chefes que a Hinata matou não estão se regenerando. E aí eles têm esse pequeno problema, principalmente pelo time verde, que está subindo muito rápido os andares. E a ideia do Rimuru é criar avatares para que ele e mais 3 amigos dele, sendo eles o Veldora, aquela menina de cabelo amarelo que eu não vou lembrar, que é praticamente como se fosse uma abelha, e a doidinha de cabelo rosa, criar personagens, criar avatares, e eles colocarem sua consciência dentro dos avatares para poder barrar ou mesmo atrasar esse grupo que tá subindo os andares muito rápido. Então, basicamente, eu acho que vai ser isso os episódios daqui pra frente. Nada de novo, nada de surpreendente. Então, igual eu falei, eu não coloco grandes expectativas. O que eu gostei bastante, e se o anime fosse focado isso desde o começo, é o lance de realmente gerenciamento de reino, que é o posicionamento do Rimuru, a situação de grandes figuras no anime, justamente em volta do Rimuru, que são personagens muito poderosos e que estão do lado dele justamente porque ele também é um personagem muito forte. E por fim, talvez um detalhe que vai passar despercebido, mas que eu achei bem perigoso caso o anime tivesse um outro posicionamento. Que é no momento que o Rimuru coloca o seu avatar, ele cria o seu avatar e coloca a sua personalidade dentro do avatar, não é uma situação de que ele apenas copia a sua personalidade, ele se coloca dentro do avatar, então o seu corpo original fica realmente totalmente desprotegido. Isso, se fosse levado numa situação muito séria, isso é muito perigoso para um personagem que é tão poderoso e tão importante para a obra. Mas, como igual eu falei, talvez o posicionamento daqui pra frente pro anime seja de alívio cômico, infelizmente a gente só vai realmente ser levado nessa situação e talvez dar algumas risadas, ver alguns confrontos interessantes, porque o traço do anime é bonito, mas infelizmente o roteiro acaba sendo bem, sei lá, chato para um anime que poderia ter um desenvolvimento muito maior. Mas, igual eu falei, talvez o desejo do autor, o desejo de todos aqueles que estão realmente adaptando a obra, seja justamente esse, de manter um sentido linear de praticamente um jogo de Monopoly, que você tem que gerenciar a situação. É basicamente isso. Partindo agora para o principal anime que eu assisti, que foi Yomi no Tsugai. Foi um anime realmente muito bom. Esse episódio, segundo episódio, cara, muito bom. E engraçado que assim, eles vão dando informações conforme o anime vai passando, conforme os episódios vão correndo. Se você não é tão curioso ao ponto de ir pesquisar por fora, você fica boiando por muitas situações, igual está acontecendo comigo. Por mais que eu seja muito curioso para esse anime, eu falei, eu quero só absorver o que a obra tem a entregar. Não vou procurar nada, porque se eu for atrás, maluco, eu tenho certeza que eu vou descobrir tudo e o anime talvez perca um pouquinho da magia que tem acontecido comigo. Então eu tenho gostado bastante desse anime. Nesse segundo episódio, o Yoru é apresentado para os seus guardiões, e é muito legal a interação com os seus guardiões, que são... Eu acho que a nomenclatura deles é o da esquerda e o da direita. Acredito que o da esquerda seja a mulher e o da direita seja o homem. Então são dois guardiões muito poderosos, guardiões da direção. E o Yuru acaba sendo o seu mestre, o mestre deles. Justamente um momento em que o Dera, que é aquele viajante que está ajudando o Yuru nesse momento, tenta dar como se fosse ordens para os guardiões. Eles falam, opa, você não é meu mestre, você não tem que me dar ordem. Quem tem que me dar ordem é o Yuru. E a personalidade, o jeito que o Yuru fala,
é muito bom, você consegue perceber o quão rico são os detalhes nos diálogos, porque o Yuru fala, eu não tenho, já que ele foi ensinado na aldeia, doutrinado na aldeia, ele fala que não tem, talvez, a capacidade de dar esse tipo de ordem aos seus guardiões, mas que ele teria, talvez, dois pedidos para ele, que é o primeiro, que as pessoas da vila que ainda estivessem vivos fossem colocados em segurança, e o outro estaria, pelo menos, entre aspas, livre para fazer o que bem entender, que é justamente o seu maior desejo é ele enfrentar aquele adversário que aparece na frente, que é aquela menininha de cabelo loiro. E eu acho isso muito foda, porque em determinado momento eu pensei, pô, o Yuru vai ficar de braços cruzados e os guardiões vão batalhar por ele, e aí vai ficar aquela famosa batalha de avatares. E no caso dele, não. Já que ele era um exímio caçador em sua vila, ele fala, mano, deixa que eu resolva a parada pelas minhas próprias mãos. E é muito foda o jeito que ele faz. É dito talvez lá no final do episódio o quão foda foi a sua participação, porque a princípio o Yuru dá só apenas 2 flechadas no decorrer da batalha, porque é o que ele realmente consegue fazer diante da sua limitação, já que seu adversário é um usuário também de Tsugai, tem o seu guardião, mas é óbvio que a da esquerda é muito poderosa e consegue tirar a diversidade que possa possibilitar o seu mestre a justamente conseguir fazer uma boa batalha. E no caso do Yuru, ele realmente é muito foda. A própria menininha depois admite que o Yuru deu 2 flechadas nela totalmente estratégica. Uma na perna para tirar sua mobilidade e uma no ombro para tirar a sua mão dominante, já que ela era destra. Então, cara, e ele utiliza de toda a oportunidade justamente para conseguir realizar esse tipo de ato. Então, é um personagem que tem muito a crescer. É muito legal ver o trabalho em equipe entre ele e o seu Tsugai, por mais que não tem essa intenção, mas acaba tendo essa interação. E, cara, isso fica realmente muito bom de se assistir nesse anime. Então, eu acredito que Yomi no Tsugai tem muito a apresentar pra gente. O que foi dito no episódio anterior, na minha percepção, parecia ser uma batalha entre organizações, mas aparentemente é uma batalha de famílias. Tanto que o Dera não é só um simples viajante, ele faz parte de um grupo bem especializado chamado Tadeira, talvez uma família Tadeira, e isso é dito no anime com muita seriedade. Então eu acho que o cara, por mais que ele seja um pouco leviano, as coisas vão caminhar de um jeito bem interessante e de um jeito bem sério. A própria Asa, num determinado momento do anime, fala que ela precisa reportar o que aconteceu para o senhorio dela, e eu acredito que esse senhorio acaba sendo o pai dela mesmo, porque é um personagem que talvez não... assim, que ainda existe na obra, eu não sei se é um personagem que foi dessa pra melhor mesmo. Então, toda essa situação é muito boa, os confrontos são muito interessantes, a própria Asa tem um confronto com o da direita, que é muito interessante, ela já chega soltando o seu poder. O da direita percebe que aquele poder é muito forte, consegue combater e fala, pô, esse poder é muito poderoso pra você sair utilizando assim do nada. E a minha teoria em cima disso é que, na verdade, a Asa não tem um Tsugai. Na verdade, ela tem o poder que um Tsugai poderia ter, entende? Como se fosse um Tsugai dentro dela. Ainda isso vai ser explicado, mas é realmente bem interessante. E todo esse confronto, toda essa situação começa a desenvolver muito bem. É legal e muito bem aproveitado, talvez, os confrontos nesse episódio. Chega um momento em que poderia ter uma rivalidade entre irmãos, que é o Yuru e Asa, mas o próprio Dera intervir e fala, ó, eu deixo você ir se as coisas aqui se normalizarem. Então cada um vai pro seu canto. A barreira do vilarejo é reerguida, a própria velha acaba fazendo isso, a anciã. Só que Yuru e Asa se separam. Asa retorna pro seu possível senhorio, e o Yuru vai com Dera sendo carregado pela nova personagem que é apresentada pra gente, que é a Hana, e eles vão para o mundo inferior, que no caso é o mundo que a gente vive, que é com tecnologia, cidades e coisa parecida. Então, na minha opinião, todo esse episódio é muito bem trabalhado do começo ao fim, a apresentação de personagens, o protagonista sendo um grande protagonista, realmente tendo uma atitude muito boa. Eu espero que ele continue com essa postura de
ele tentar resolver as coisas e não depender justamente dos seus Tsugai. Eu espero também que o trabalho em equipe entre eles, seus Tsugai, melhore e se aprimore, porque no momento, como ele ainda tá com esse tipo de lavagem cerebral que aconteceu na aldeia, ele vê os seus Tsugai como superiores, e na verdade é o contrário. Tudo bem que eles são realmente divindades, mas ele é mestre deles, então basicamente ele precisa ter o entendimento dessa situação para justamente conseguir utilizá-los da melhor maneira possível, e eu acho que isso vai ser desenvolvido na obra daqui para frente, e eu espero de coração que não haja aqueles episódios longos e arrastados que faz com que a gente realmente desanime com o anime. Eu acredito que o roteiro, por enquanto, tem trabalhado muito bem, não tem entregado as coisas de mão beijada, então se você vai atrás de pesquisa por fora, possivelmente você vai descobrir muita coisa. No meu caso, não vou pesquisar, vou realmente esperar para que o anime me apresente toda a temática que envolve esse mundo. Estou realmente adorando tudo. Poucos pontos negativos, obviamente. Eu acredito que algumas definições que eles tentam explicar acaba sendo um pouco genérico. Eles dão uma nomenclatura e para a pessoa entender, eles falam, é tipo isso, é tipo um guardião, é tipo um demônio, é tipo um monstro, sabe? Isso aí eu acho ruim. Já meio que determina o nome e seja o que Deus quiser para quem entendeu o que tá acontecendo. Mas eu entendo a preocupação desse tipo de roteiro, entendo o carinho que é posto nessa situação, então por isso que eu acho que o anime tem tudo a dar muito bem, e eu espero realmente que as coisas vão que sejam melhores, porque eu tô muito ansioso para que esse anime possa ser realmente um grande anime esse ano. Essa foi então a minha análise sobre esses 3 grandes animes, o História, Tensura e Yomi no Tsugai. Eu acho que são 3 animes muito bons. Na semana, obviamente, que a gente tem muito mais animes, tem Invencível, tem Re:Zero, nossa, Re:Zero, até desanimei. Mas tem outros animes muito bons realmente pra gente poder analisar, e é óbvio que eu vou trazer aqui para vocês, porque justamente esse é o propósito do canal, trazer análise, comentários, opiniões sobre o que acontece na cultura pop e também, principalmente nos animes, que essa temporada de abril voltou com tudo, e eu tô torcendo para que isso se prolongue daqui pra frente, porque tem muito anime muito bom pra gente realmente assistir e poder aproveitar. Mas e aí, o que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comenta, compartilhe. Inscreva no canal para ajudar. Vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!